Olá meus amigos e minhas amigas, estou no meu canal para juntos rezarmos, estarmos em comunhão de fé, de oração na igreja doméstica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aclamar a palavra de Deus, cantando pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. A leitura de hoje do Evangelho é Lucas capítulo 19, versículos 45 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E aqui diz assim: Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que aí vendiam, e disse: está nas Escrituras, minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os notáveis do povo procuravam jeito de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que estavam fazendo com a casa do Senhor? Em vez de uma casa de oração, uma casa de vivência, está fazendo um lugar aonde se vendia, trocava as coisas. E como que andam as nossas casas de oração? O que a gente faz com as casas de orações? A gente faz como os fariseus, doutores da lei. A gente também faz como os doutores da lei, que queremos matar as pessoas, às vezes com palavras, com gestos, ou matar com uma arma, porque eles atrapalham, falam a verdade, eles estão a favor do reino de Deus, estão pregando um evangelho de fé e de esperança para as pessoas. O que a gente está fazendo com as pessoas que anunciam a boa nova do evangelho? Durante muito tempo, o templo de Jerusalém foi um lugar sagrado, respeitado e visitado por peregrinos de nações vizinhas. Era a morada de Deus, a casa do Pai. Com o passar dos tempos, aquele lugar sagrado passou a ser profanado, explorado com o objetivo de ganhar muito dinheiro. E quantas igrejas, quantos lugares nossos que em vez de servir, em vez de ser um lugar, um espaço de oração, é um lugar para explorar, dominar o povo. Por isso, ele se tornou um grande centro comercial, com os lucros careados para a elite religiosa. Então, ao se aproximar daquele templo, Jesus viu que na sua entrada estavam os vendilhões que haviam transformado aquele espaço em um verdadeiro covil de ladrões. E por isso Jesus gritou: minha casa será casa de oração. Não só de oração, mas também de missão. A nossa igreja, a nossa comunidade é casa de oração? É casa de missão? Ou é casa de discórdia, de cinzância, de exploração, de raiva, de ódio, de um espaço onde quem grita mais alto se torna vencedor? A nossa casa, a nossa igreja é um lugar de oração, de missão? Assim,
como a nossa, com certeza, a nossa missão, a nossa caminhada como cristãos e cristãs, estamos fortalecendo através da fé, através da oração. Assim como a nossa paróquia deve ser um centro de missão, a nossa igreja deve ser um centro de missão, um centro missionário, um lugar onde se pratica a devoção à fé com muita oração e preparo dos missionários e missionárias, que não só devem permanecer nos perímetros paroquiais, mas sim também devem ir levar a palavra às ovelhas perdidas da periferia. Sabemos hoje que a periferia está dominada pelo crime organizado, mas também sabemos que Jesus não nos deixa na mão e que Ele estará conosco até o fim dos tempos. É só não cutucar os leões, os chefes, com a vara curta, que eles não nos farão nenhum mal, pois Deus cuida deles em relação a nós. E se forem picadas por serpentes, isso não os fará mal. A comunidade que não é missionária deixa de ser comunidade cristã de fé. Por isso que nós temos aqui em nossa paróquia a Romaria Missionária. Nós queremos e desejamos, lutamos por uma paróquia missionária, uma comunidade missionária, que reine a paz, a fé, o amor, a união e não a discórdia, o revanchismo, a raiva, não onde um manda mais do que o outro, onde a discórdia é o fundamental, onde as pessoas brigam, onde as pessoas lutam por pouca coisa, mas deve ser a nossa comunidade missionária, onde as pessoas trabalham, se esforçam, querem o bem e estão lá em vista da comunidade cristã de fé, em vista do testemunho de cada uma para o bem da comunidade. Não devemos pensar o mal da comunidade, mas pensar no bem. A comunidade que não é missionária deixa de ser comunidade cristã. Precisamos nos conscientizar da necessidade de sermos missionários, missionárias de verdade. Ser missionários e missionárias paroquiais, missionários na família, missionários no emprego, missionários entre vizinhos, vizinhas, entre parentes, na escola, no ônibus, em todos os lugares nos quais atuamos como pessoas, seres humanos. Devemos ser cristãos e cristãs de fé em todos esses lugares, dando o nosso bom exemplo de cristãos atuantes, e não somente durante a missa. Não se admite uma comunidade que fica esperando as ovelhas, os cristãos chegarem para a missa, uma comunidade que reza, porém pouco pratica a fé no sentido missionário da palavra. É uma comunidade morna, fria, vazia. Minha casa é casa de oração. É o lugar onde rezamos juntos, unidos, e por isso invocamos a presença de Jesus. No lugar onde mais de um de vós estiverem unidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aí está a justificativa para aqueles e aquelas que dizem: quando quer rezar, eu rezo em casa. Sim, rezar em casa também é indispensável. Nesse tempo de pandemia, é importante, em família, com os filhos, filhas. O próprio Jesus recomendou dizendo, mais ou menos assim: quando quiser rezar, entra no teu quarto, fecha a porta, apaga a luz e reza ao Pai. Jesus nos ensinou que a oração tanto deve ser coletiva como individual. Jesus disse isso também, e principalmente para contradizer os fariseus que rezavam gritando em lugares públicos. Jesus não é surdo. Jesus não precisa a gente gritar para ele ouvir, só para se mostrarem aos demais, se fazendo de santos e santas. Desse modo, tanto necessitamos rezar na igreja junto com a comunidade, como em casa no silêncio da solidão,
Por isso, amados irmãos e irmãs, pois Deus que vê tudo, acolherá os nossos pedidos e clamores. E você, já rezou hoje? Que possamos nos fortalecer nesse caminho juntos de fé, de oração na igreja doméstica. Que Deus te abençoe e possa tornar em você uma casa de oração, um santuário de oração. Que Deus te abençoe neste dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai de mim se eu não anunciar a palavra do Senhor. Cantemos juntos. Ai de mim se eu não anunciar a palavra do Senhor. Essa é minha obrigação. Ai de mim se eu não anunciar. Ai de mim se eu não anunciar a palavra do Senhor. Essa é minha obrigação. Ai de mim se eu não anunciar. Amados irmãos e irmãs, torne-se uma casa de oração, um santuário da fé, da união, do companheirismo. Amém.